palavra de Deus em Gênesis, capítulo de número... Aí às vezes na pandemia, meus irmãos. Glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 6. Glória a Deus. Assim, para ser obreiro, vocês vão se preparando, viu? Não é muito fácil, não. Mas Deus vai dando graça. Louvado seja Deus. Livro de Gênesis, capítulo de número 6, verso de número 7. Nós vamos dar uma lida. Os irmãos podem sentar. Nós vamos lendo mesmo, irmãos. Para nós começar aqui como era Noé. Porque aí nós vemos aí o Papai Noel, né? As crianças com gorro na cabeça, aquela festa grande, sabe? Mas aí é só uma fantasia, irmãos. Nós vamos conhecer o Noé da Bíblia um pouquinho. Gênesis capítulo 6, verso 9 diz assim a palavra de Deus: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Olha como é o Noé aqui da Bíblia, né? Como é que começa a história de Noé aqui? Noé, ele era fiel, sério nas suas gerações, dona Maria. Tinha um que queria ser mulher, né? Porque Noé já tinha um. E Noé, não, vocês querem, pode deixar. Era meio mundo de coisa acontecendo e Noé permanecendo firme, firme. A gente caindo na direita, caindo na esquerda, Noé é firme. E Noé tinha aliança com Deus. Aleluia. Noé andava com Deus, né? Tem gente que quer que Deus anda com ele, né? Ou com ela. Senhor, vai comigo. Às vezes a pessoa pede só para Deus ir com ela, mas na hora de ter compromisso de suar a camisa com Deus, está longe. Talvez eu não quero, né? Mas Noé andava com Deus. Aleluia. Verso 10. E gerou Noé 3 filhos. Quem foi eles, irmãos? Sem, Cã e Jafé. 3 homens. Não teve, não uma mulherzinha ali, né? Só 3 varões dele. Rapaz, 3 homens. 11. Os irmãos vão acompanhando aí, né? Vamos fazer a leitura. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. A terra estava, porque é uma bênção. Uma maravilha, não. A terra está corrompida, né? Agora vai ter uma festa ali na praça, né? Um sorteio, um monte de brinde. A pessoa pode estar doente, pode estar quase morta, mas vai se arrastando até lá, né? Na esperança de ganhar um presente, ganhar uma coisa, mas na casa de Deus o cara não ganha, se arrastando. Se o cara estiver doente, ruim mesmo, o cara não vem não. A igreja. Agora puxou de prêmio na praça pública. O cara vai quase morto, mas vai. É assim, meus irmãos. Assim mesmo. Verso de número 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Toda a geração está corrompida. Nós estamos vendo hoje na nossa geração. A geração toda corrompida. Tudo corrompido. Às vezes você tem a sua casa, você dirige sua casa de uma maneira, mas tem gente que ele é evangélico também, mas não aceita você dirigir sua casa daquele jeito. Ele quer que você dirija a casa dele, a casa sua, do jeito dele. E às vezes a maneira não está certa, está certa, né? Verso de número 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de gofer. Farás
compartimentos na arca e a betumarás, por dentro e por fora, com betume. Verso 15. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Verso 16. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás no seu lado. Far-lhe-ás andares baixos segundos e terceiros. 17, irmãos. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida. Debaixo dos céus, tudo o que há na terra expirará. Deus anunciou o dilúvio, né, irmão, que ia acabar. Acabou ou não acabou? Deus levou em conta as pessoas? Quando Deus deu a ordem de passar a lua, irmão Francisco, para matar ali aquele rei ali, com todo o povo que tinha ali. Ele vai matar tudo, para matar. Não, mas aquela mulher, o corpo dela é de violão. Não, é para matar. A ordem de Deus é essa. Rapaz, aquele boi não é grande. Deus disse que ele vai matar. Mas Saul, irmão, não matou o rei e né? Viu umas bolões de carne bonita e ele desviou a espada. Mas Deus também tirou o que dele? Tirou a coroa, o reinado dele, né? Que Deus disse que era para fazer. E aqui, meus amados irmãos, Deus acaba com toda aquela geração. É o que vai acontecer com essa geração de hoje. É por isso que eu digo para vocês, meus obreiros de Deus, pregue a verdade, pregue a palavra de Deus. Não adianta, irmão, nós enganar as pessoas. Nós podemos até ganhar seguidores, né? Elogios, que é muito bom a gente ganhar elogios, né? Mas se nós for reprovado por Deus, nós vamos chorar amargamente. É melhor nós expor a palavra de Deus de salvação, arrependimento, louvado seja Deus. Amém? Verso de número 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. 21. E tu toma para ti de toda a comida que se come e ajunta-a para ti. E te será para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim fez. Meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Naquela época chovia? Ainda não. De onde era que vinha o molhado, meus amados irmãos? Vinha debaixo da terra. Era só o orvalho, que nós chamamos rovai, né? O nome certo é orvalho, né? Não tinha chuva naquela época. Tinha Bíblia naquela época, meus amados irmãos? Tinha não, né? Como era que Deus falava com Noé? Era só uma voz, irmãos. Que tal? Hoje nós temos a Bíblia, temos todos os estudos, temos tudo. Não chovia. Noé poderia ter dito o quê? Não, isso aí não é verdade. Né? Não chove, de cima não chove. Né? Não vai chover não. Mas Noé fez conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim fez. Capítulo 7. Noé e sua família entram na arca. Depois disso o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Aqui é engraçado que aqui Deus não disse que era para pegar
né? 2 machos de fêmea. Eles iam produzir 2 machos com macho, não diz, né? Nem 2 fêmeas com fêmea. Tinha que ser um macho e uma fêmea. Assim também é o ser humano. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Mas dos animais que não são limpos, 2. O macho e sua fêmea. Verso 3. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Verso 4 do capítulo 7. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Amém, meus irmãos? Quantos anos Noé tinha? 600 anos. Muitos anos, né, irmãos? E entrou Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos, com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Verso 8. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo o réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da idade de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã, e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos, com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, verso 14, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja sobre a terra, conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade, e de toda carne com que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor a fechou por fora. Agora não entra mais, né? Tem muita gente não brincando de ser crente, né? Achando que Deus é o Papai Noel, que dá as festas agora de dezembro. Né? Pensando que Deus é aquele velho caduco, o bastão, né? Uma barbona arrastando no chão, a barbona do lado. Achando que Deus vai deixar, vai aceitar. Não, tu vai entrar, meu filho. Aquele que está servindo a Deus de verdade, que trabalhou muito para mim, eu não vou deixar ele entrar não, que vai entrar meu filho. A Bíblia diz que Deus fechou a arca com irmãos por fora. Não entra mais, né, irmão Francisco? Não entra mais não. O dilúvio, verso 17, amados. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os
todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceu as águas, e os montes foram cobertos. Verso 21, amados irmãos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra. E de todo homem, tudo o que tinha fogo de espírito de vida, em seus narizes, tudo o que havia no seco morreu. Os irmãos estão ouvindo a palavra, eu digo amém. Glória a Deus. Escapou, meus irmãos, algum homem aqui? Não escapou ninguém, irmão. Esse é o mesmo Deus que vai acontecer agora também com essa geração. Vai acontecer do mesmo jeito, meus amados irmãos. Verso de número 23. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Estava fora da palavra, quem estava desviado, quem estava afastado, era assim? Era quem servia a Deus do jeito que queria? Não. Eram os que estavam dentro da arca. Eram os que estavam, irmã Maria, irmã Antônia, meus amados irmãos, dentro do compromisso, da aliança. Né? O que é uma aliança, irmão? O que nós temos no dedo aqui, os que tem ela no dedo aí. É uma aliança. Não, eu vou serrar um pedacinho dela aqui. Vou serrar um pedacinho dela para ficar com a faina aqui, não. Pacto com Deus é pacto com Deus. Aliança com Deus é aliança com Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Capítulo 8. As águas do dilúvio diminuíram. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de toda reis. Isso aqui é gado, reis, né? Que eu não via. Que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra. E aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. 3. E as águas tornaram-se de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram, começaram a diminuir, meus amados irmãos. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Verso 6. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Verso 7. E soltou um corvo, que saiu indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão, e tomou-a, e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou, e ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou para ele. Paciência, né? Ele teve que ter paciência. Deus tinha poder, meus irmãos, de sacar. Vocês já experimentaram assim, de encher assim a pia, o lavador que bota aquele
aquele tampãozinho, não está bem cheio. Quando a gente tira aquele tampão ali que você tira ligeiro, a água não vai embora ligeiro. Deus poderia ou não poderia fazer, meus irmãos? Fazer as águas assim, secar, não poderia fazer. Mas Deus estava testando a paciência de Noé. Para ver se ele tinha paciência. Já estava agoniado para sair da água. Né? Deus estava testando a paciência de Noé. Então esperou, verso 13, melhor dizendo. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Amém, meus amados irmãos? Então, 15. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, contigo. Todo animal que está contigo, de toda carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo, e provém abundantemente a terra, e povoe abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor, o que foi que Noé fez primeiro aqui, irmãos? Que deu o livramento? Que Deus salvou ele e a família dele? Começou a adorar a Deus. Fez um altar para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. É totalmente o contrário do que muita gente faz. Depois que recebe a bênção, vira o foguete da massa, né? Ninguém vê mais nem a fumaça. Quanto mais fazer um altar para Deus. Aleluia, Jesus. Verso 21. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse: o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, dele a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Amém, meus irmãos?